vídeo de hoje eu quero abordar para vocês como que eu tive um parto prematuro de um bebê de 6 meses. Tive um parto pélvico normal em plenos 15 aninhos de idade, gente. Foi muito difícil e esse parto, né, toda essa dificuldade que nós tivemos quase matou a mim e a minha filha. E eu quero dividir isso com vocês, tirar algumas dúvidas e falar para vocês aí como que vocês podem evitar esse tipo de situação. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta aqui de novo no meu canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Val, para quem ainda não me conhece. E pessoal, hoje eu vim tratar de um tema assim meio pesado, mas eu achei bom eu dividir com vocês, principalmente mulheres, tá? Que estão passando por isso ou podem vir a passar. Vocês podem ter uma amiga que talvez esteja passando por isso, que é, gente, sobre o parto prematuro, sobre a pré-eclâmpsia, que é algo que eu enfrentei, gente, na minha vida e que quase me levou, sinceramente, eu quase morri e também quase perdi a minha filha. O negócio foi realmente muito grave, tá? Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre isso e tirar também algumas dúvidas que vocês possam ter. Já vou até falando com vocês, se tiverem mais algumas dúvidas que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. É um assunto muito importante, manda aí para sua amiga que tá gravidinha, manda para sua amiga que quer ter filhos ou que, né, esteja passando por isso, tá bom? Porque é um tema que a gente tem que falar sim, que tem que ser abordado. Já vou te pedindo aí para você deixar um like aqui no nosso canal, que vai fortalecer bastante, vai ajudar o YouTube a entender que o vídeo é bacana e vai entregar também para outras pessoas que podem estar precisando também ter esse tipo de informação, tá bom? E se inscreve aqui também no canal, que eu vou deixar bastante dicas aqui e você vai gostar de fazer parte da nossa família também. Seja muito bem-vindo! Eu estava conversando com uma amiga minha que está grávida e ela estava reclamando que a pressão dela estava ficando muito alta. E eu comecei a conversar com ela que era para ela se acalmar, que era para ela tentar esquecer isso um pouco, não se estressar, porque, né, a pressão alta também pode ser causada pelo estresse. Mas eu estava notando que a pressão alta dela não era alimentação, não era nada genético. Ela tá realmente muito nervosa. É o primeiro filho dela e ela tá passando por problemas pessoais. E o que é que isso tem a ver, Val, com a eclâmpsia, né? Para começo de conversa, a eclâmpsia foi o principal motivo, né, de eu ter tido o meu parto prematuro. A minha filha nasceu de 6 meses e foi muito difícil. Eu não lembro ao certo as semanas, tá, gente? Porque eu era muito novinha, eu tinha 15 anos de idade. E foi bem assustador. Então e antigamente a gente não ligava muito para semanas, nós ligávamos mais para meses. E eu estava no meu 6º mês. Eu lembro que eu nem cheguei perto dos meus 7 meses, né? Isso eu tenho absoluta certeza, porque eu lembro que o médico sempre batia na mesma tecla de vamos tentar pelo menos segurar até o 7º mês. Então, o que é eclâmpsia, gente? A eclâmpsia, ela tem vários estágios, tá bom? O meu estágio era pré-eclâmpsia grave. Cheguei no grave, gente. Não era nem para ser o pré-eclâmpsia. Eu tinha pré-eclâmpsia grave. Era braba, tá? E a eclâmpsia, gente, eu rio de nervoso, tá, gente? Fiquem calmos aí. Hoje eu rio, porque já faz muito tempo. E pra glória de Deus, ele me salvou e estamos bem, né? Porque naquele tempo era assustador. Mas a eclâmpsia, gente, ela é uma complicação nos vasos sanguíneos que une a gente à placenta, sabe? Os vasos sanguíneos que unem o bebê com a placenta ali, para ser mais exata, vou falar assim mais às claras, não vou usar nenhum termo técnico, né? Nem médico, tá, gente? É como se fosse a má formação dos vasos sanguíneos para a placenta. E a placenta nós sabemos que é o que alimenta o bebê, né? Vamos dizer assim, né? Sai da gente, vai para a placenta e vai para o bebê. Os vasos sanguíneos, eles não são, né, desenvolvidos do jeito certo e isso afeta o desenvolvimento do seu bebê. Tanto que a minha filha não ganhava peso, meu bebê não crescia, né? E nos 6 meses ela já não tinha o tamanho de bebê de 6 meses, gente. A Alicia nasceu com apenas 970 gramas. Ela não conseguiu completar nem 1 quilo, gente. Eu tinha uma foto dela, só que era tão doloroso pra mim, aquela foto dela na incubadora, tão pequena, tão sofrida, com tantos fios, que, sinceramente, na época eu apaguei aquela foto. Porque quando ela saiu do hospital, eu falei que eu não queria mais lembrar daquilo. Eu acabei apagando aquela foto. Foi uma única foto que eu tirei. E eu tinha uma também segurando ela, assim, no braço, que não estou achando em lugar nenhum. Eu acho que foi o pai dela que tirou com o celular dele, porque faz um bom tempo, né? E eu não sei se ele tem, mas eram as únicas fotinhas que ela tinha, gente. Mas era um bebê assim. Assim, gente, sem brincadeira. O médico apelidava ela de passarinho, de filhote de passarinho, porque era assim, meio amarelinha, peladinha, né, meio amarelinha.
Ali, eu lembro que a boquinha dela, a linguinha dela era muito vermelho, sabe? E você via que realmente não tinha se formado. A Alice nasceu com os pulmãozinhos, né, com má formação. No parto, foi um parto pélvico, gente. Ela nasceu de pé, ela não tinha nem virado na minha barriga. E eu tive um parto normal aos meus 15 anos com uma pré-eclâmpsia grave. Pensa só na situação. Eu quase morri, porque a minha pressão chegou a 22, 23. Eu lembro que eu ter desmaiado várias vezes na hora do parto, sabe? E aquele negocinho do meu lado, aquela maquininha, pi, 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 sabe que a pressão já tava lá no alto? A maquininha ficava pi, 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 aquilo deixava mais nervosa ainda. Ninguém podia entrar comigo, na época não deixaram ninguém entrar comigo, então eu tava desesperada, eu me sentia totalmente sozinha. Eu sofri ali, vamos dizer, como é que é o nome do termo, esqueci o termo, né? Mas eu vou deixar passando aqui pra vocês. Mas é aquele... Como é que eu posso explicar? Assim, os médicos... A médica que eu fui atendida na época, né? Eu fui atendida por um médico e uma médica. E essa médica, eu lembro dela ter gritado assim comigo quando eu dava os meus gritos. E ela, nossa, pra que isso tudo? Eu ouvi aquilo, na hora de fazer foi fácil, na hora de sair agora tá difícil, sabe? Né? E eu passei por isso. Já estava ali com 15 anos, com um bebê prematuro, com uma pressão a 22, as pessoas ainda falando esse tipo de comentário estúpido que não ia me ajudar em droga nenhuma. A única coisa que eu lembro foi da pediatra que estava lá. Ela segurava a minha mão, ela me falava como empurrar. Ela falava, não faz força com a boca fechada, porque assim vai ajudar melhor. Ela me dava conselho, ela falava para me acalmar. Ela foi a única luz ali que eu vi no meio de todo aquele cenário que eu tava passando. Eu lembro de uma hora que a enfermeira me colocou, a médica veio e falou que eu ainda não estava de passagem, eu já estava na sala do parto, né? A enfermeira falou que eu não estava com passagem, a médica. Aí nisso a médica saiu, o médico saiu, a pediatra ainda não tinha chegado e a enfermeira também saiu, me largaram sozinha na sala de parto. Gente, eu fiquei... Sabe que a única coisa que eu vi foi um crucifixo de Jesus na parede, sabe? E eu ficava, meu Deus não, eu ficava falando meu pai, e pedindo e clamando a Deus. Tanto que quando eu voltei pro meu quarto, eu era muito agarrada com meu pai, né? Naquela época não sou até hoje, mas eu estava morando com meu pai porque eu fui abandonada pelo pai da minha filha naquela época. Eu passei toda a minha gravidez sozinha e criei ela sozinha. E quando ele voltou de novo para a vida da minha filha já tinha 10 anos, ele sumiu e... eu lembro que... Mas naquela época ele ainda estava, né? Vamos dizer, presente. Mas eu passei minha gravidez toda sozinha, gente. Eu passei todo esse... eu passei de 3 meses e meio, quase 4 meses no hospital. Lembrando que a minha filha nasceu de 6 meses. Então eu fiquei, tipo, 2 mesinhos em casa e depois hospital, até ela nascer. E em todos esses quase 4 meses que eu passei no hospital, ele me fez 2 visitas. 2 visitas. A primeira no hospital e a outra quando o bebê nasceu. Acho que nem foi visita, né? Porque a segunda não foi pra mim, ele foi lá porque o bebê nasceu. Então nem foi visita. Então ele me visitou uma única vez. Enfim, gente, eu tava passando por tudo aquilo. E por que eu tô falando lá da minha amiga, né? Que eu comecei a falar dela e depois parei. Eu falei com ela pra ela se acalmar e não ligar pra absolutamente nada, que é muito difícil, né? Quase impossível. Mas eu contei pra ela essa minha história. Ela falou, Val, você devia dividir essa história com as pessoas. Porque maior parte disso, gente, foi porque eu ficava muito, muito nervosa com a rejeição do pai da minha filha. O pai da minha filha me largou grávida pouco tempo depois da gente descobrir da gravidez. E eu me senti muito, muito, muito rejeitada. E essa depressão, que eu nem sabia o que era na época, foi o que eu posso dizer que foi o que ferrou a minha pressão alta, porque eu vivia nervosa, à toa e o tempo todo. O tempo todo. E a pressão alta é uma das coisas que pode ajudar a te dar eclâmpsia. Então é por isso que eu falei com ela que ela devia se acalmar. Outros motivos também, gente, da eclâmpsia pode ser diabetes, tá bom? Né? Pode ser também por genética, tá? Pode ter algo a ver também com genética, mas também tem a ver com a pressão alta. Se você tiver a pré-eclâmpsia, ela não vai deixar o seu bebê amadurecer, ela vai prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. Ela vai te dar muito cansaço. Eu vivia cansada, assim, eu sei que grávida vive cansada, sei que grávida vive com sono, mas por mais que eu comesse de tudo, eu não ganhava peso e o bebê também não ganhava peso, sabe? Seja coisa saudável, seja porcaria. Nada, eu estava perdendo peso e o bebê também estava perdendo peso. E eu achava que era por conta de eu estar muito triste, não sei o quê, nananana. Mas sabe, aquela depressão que eu peguei,
também não me fez me atentar para o que estava acontecendo. Eu sempre me considerei uma pessoa, assim, muito inteligente, vamos dizer assim. Eu faço muitas escolhas loucas, mas, assim, eu fui muito inteligente, sabe? E desde novinha. E eu falava assim, tipo, se isso tá acontecendo é por causa disso, disso e disso. Eu sabia dar uma separada, mas eu tava tão triste, eu tava tão angustiada pela rejeição do pai da minha filha, comigo e com ela, porque é aquela, assim, eu tinha 15 anos e ele tinha 18, né? Se eu não me engano, 16, 17, 18. Ele era 3 anos mais velho que eu. E ele tinha 18. E nós éramos muito imaturos, né? Mas ele falava coisas absurdas. Ele falava, tipo, ele foi meu primeiro namorado, ele foi minha primeira pessoa em tudo. E ele vivia falando que o bebê não era dele. Eu não sou pai. Sabe? Ele me humilhava de tudo. E ele andava com os amiguinhos dele, e ele e os amiguinhos dele me humilhavam e riam muito de mim. Aquilo me afetou de uma forma que, sabe, eu fiquei muito depressiva. E eu tava tão triste que eu não soube falar, tipo, eu estou com uma depressão. Eu estou precisando de uma ajuda, o meu bebê não tá ganhando peso. E eu ia em todas as minhas consultas, e o médico falava, não tá pegando peso, se alimenta melhor, mas depois que eles foram, eu acho no 3º mês que a minha pressão não passava melhor, nunca abaixava para 12, minha pressão era 15 para cima. Aí a médica falou, olha, nós vamos ter que te internar, porque você não pode ficar com 15 de pressão, né? E me internaram por causa da pressão. E dentro do hospital foi pior ainda. Eu não saía, eu sempre saí, sempre conversei com meus amigos, com os meus primos, né? Eu tenho muita amizade com os meus primos. E eu não via ninguém, não saía pra nada. Gente, aquilo tá me deixando desesperada. E eu falei com eles, enquanto eu não sair desse hospital, eu não vou melhorar. Porque eu não aguento ficar presa assim do jeito que eu estou. Eu estava muito preocupada que eu estava perdendo as minhas aulas. E eu falei, eu vou perder esse ano. E perder um ano de aula, gente, era algo que me deixava extremamente triste. Me deixou extremamente triste, a ponto de eu falar, eu não quero mais estudar, eu não vou mais estudar. E, nossa, eu fiquei desesperada, era desespero atrás de desespero. O pai da minha filha não me quer, eu não vou ter minha família, eu não vou passar de ano, eu vou ser uma mãe solteira e burra, era isso que ficava na minha cabeça. Uma mãe solteira com 15 anos e burra. É isso que eu vou ser e é isso que eu vou ter pra dar pro meu filho. Sabe, eu fiquei totalmente desesperada. Então, um grande ponto é a gente não se desesperar, entendeu? Por mais que seja difícil. Você tem que tentar manter a sua calma quando você tá grávida, porque a pressão alta, né, o estresse na gravidez pode arrecadar muitas coisas. Então, se você tá gravidinha, fique calma. Mande os outros, tá merda. Tá te irritando? Manda merda. Manda sair da sua casa. Que a casa tá suja. Dane-se, manda merda. O outro que limpe. Que não tem que fazer comida. Manda merda. Você está grávida. Cuide de você. Cuide de você, cuide de um filho seu que você tiver. E o resto que se dane, sabe? Cuide da sua saúde mental. A grávida, ela não tem só que cuidar da saúde do corpo, ela tem muito. As pessoas tinham que divulgar mais isso, que a grávida tem que cuidar da sua saúde mental. A minha saúde mental foi tão prejudicada que, além de tudo isso que eu passei depois que minha filha nasceu, eu não pude segurar, eu não pude, né, pegar no colo, não pude amamentar, foi algo que me doeu bastante, porque eu fiquei sentada lá esperando, chegava a ficar assim, gente, arrumadinha. E aí toda hora vinha a enfermeira e não trazia o meu bebê. Toda hora vinha e não trazia o meu bebê. E isso o dia foi se passando. E no final do dia eu falei, mocinho, cadê o meu bebê? Eu quero amamentar o meu bebê, ele não vai comer, né? E ela falou assim, não, minha filha, você não vai amamentar o bebê, ele vai ficar na incubadora. Não te falaram isso, sabe? Aquilo me destruiu, gente, me destruiu. Tanto que isso, gente, é a minha primeira filha, tá? Não deixei especificado, eu tenho 3 filhos lindos. E a minha filha mais velha é que nasceu com todo esse problema, né, prematura. E quando a minha segunda nasceu e eu pude amamentar, eu chorei muito, porque eu não pude fazer isso com a mais velha, né? Então foi algo, eu acho que eu só me tornei mãe de verdade, assim mesmo. Eu, assim, sentia dentro de mim que para ser mãe, mamãe, eu tinha que dar de mamar. E aquilo dificultou muito a minha relação com a minha filha, porque a gente não teve esse afeto, porque isso muda muito uma mãe, né, o afeto de dar ou de mamar. E junto com isso tudo veio o quê? Eu já não estava com a saúde mental boa, então depois que o neném nasceu, veio a depressão pós-parto, que também quase acabou comigo, gente. Eu sequei, eu estava seca, esquisita, nossa, foi um dos piores tempos da minha vida, entendeu? Mas graças a Deus ela estava bem gordinha, bonitinha, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas eu estava seca, eu demorei muito para me recuperar dessa minha depressão pós-parto. Então a saúde mental é muito importante. Outra coisa também muito difícil para mim, depois que a minha filha nasceu, né? Como eles não fizeram uma cesárea, e pelo menos disso eu sabia que
eles deveriam ter feito uma cesárea, que eu acho, não sei se eu acho que era menos risco, né? Porque eu desmaiei umas 3 vezes, gente. Umas 3 vezes eu caí, eu acordava, tipo, onde eu tava no meio de um parto normal. Eles ficaram ali esperando o neném descer, e eu não sabia por quê. Eles já tinham me avisado que o bebê estava sentado. E eu ficava me perguntando por que de eu não fazer uma cesárea, e não fizeram. Ficaram esperando. E eu lembro quando minha filha nasceu, cara, a primeira coisa que eu vi foi o pé. Eu fiquei desesperada. E aquilo piorou a situação ali naquela sala de parto. E a médica, ai, olha os pezinhos. E eu, gente, tipo, isso pra mim não era normal, né? Eu não conhecia ainda de partos pélvicos. E fiquei bem... Gente, eu conto pras pessoas que minha filha nasceu sentada, de pé. E tem gente que fala que até hoje eu sou mentirosa. Ah, isso é mentira, a Valda tá mentindo. Tem gente que não acredita, entendeu? E eu também não acreditava que era possível. Mas é um parto muito perigoso, porque é totalmente do modo que não se deve acontecer. Tanto que a minha filha, ela quebrou o quadril, ela quebrou o braço esquerdo e, né, ela ficou por muito tempo internada. Muito tempo, ela ficou 3 meses internada. Ela foi para a cidade de Campos, né, porque onde eu morava era uma cidade muito pequena. Muito pequena, mas não tinha, né, como ser tratada. E ela foi para Campos, para uma neonatal. Não lembro agora o nome da neonatal, mas cuidaram muito bem dela. Mas a minha filha quase morreu, gente. Toda vez que eu ia visitar ela, ela tinha um problema diferente. Ela nunca tinha uma evolução. Ela ganhava peso muito devagar. Eu falei, gente, eu vou perder esse bebê. E as pessoas falavam comigo assim, se for para ser seu, vai ser. Todo mundo. Todo mundo. Sabe? Eu ficava assim, eu não aguento mais ouvir, se for pra ser seu, vai ser. Porque todo mundo me perguntava como é que tava o bebê. Aí, toda vez que eu ia no hospital, gente, tava pior. Até que ela pegou uma bactéria, melhor, acho que não foi uma bactéria, foi uma doença, né? Eu não sei explicar o nome da doença, mas essa doença, ela fazia os anticorpos da minha filha não lutar pra ajudar ela, sabe? Ela como se ela não tivesse anticorpos nenhum. E eles estavam fazendo o errado. Em vez de eles lutarem contra uma bactéria para salvar a minha filha, eles tipo que iam um se matando, sabe? Como se um anticorpos brigasse com o outro e se matasse. Em vez de eles brigarem contra o vírus, contra a bactéria. E a minha filha pegou uma doença na pele. E a minha filha ficou com a pele toda acabada. Com um aspecto horrível. Ela perdeu as sobrancelhas, ela perdeu os cílios, todo o cabelo. Ela perdeu as unhas, sabe? Ela não tinha unha. O pescoço dela, a cabeça dela, eu via sangue, porque ficou em carne viva. E eles tapavam assim com um plástico, um tipo de plástico para proteger onde ela não tinha pele. Começou com uma manchinha em volta da boca e uma no umbigo. Eu fui visitar, ela estava com uma manchinha no umbigo e uma manchinha na boca, como se fosse um queimado. E eu perguntei o porquê daquilo, eles me falaram que ela estava pegando essa coisa igual a bactérias, que eles estavam dando antibióticos para lutar contra isso. Na outra semana que eu voltei, porque eu só consegui, gente, uma vez por semana, porque eu dependia do carro de saúde para me levar, e eles só me levavam uma vez na semana, porque tinha, né, várias pessoas. E quando eu voltei na outra semana, minha filha estava toda tomada por aquela casca, tipo de queimado, né? Ou seja, o anticorpos não deu certo, aquela bactéria tomou ela toda, gente. Numa época onde não tinha celular, onde eu não conseguia falar todos os dias com o hospital. Quem falava com o hospital pra mim era uma amiga do meu pai que tinha telefone fixo e ela ligava pro meu pai e passava as informações pra gente. Ela que ligava pro hospital todos os dias pra perguntar por nós. E foi muito difícil, porque eu fiquei, tipo, 4 dias, se não me engano, sem saber nenhuma informação, porque ela falava que ligava, né? E ela não conseguiu repassar pra gente. E quando eu cheguei lá, minha filha estava toda tomada por aquela doença. Toda tomada. Foi uma das cenas mais difíceis que eu vi. O rosto dela estava irreconhecível. Tudo tomado. A boquinha em carne. Essa parte da pálpebra em carne. E ela estava tipo em coma, né, gente? Eu esqueci como é que fala. Ela estava tipo em coma, né? Induziram o coma dela, né? Porque estava insuportável a situação. E eu falei com o pai dela como ela estava, ele não quis nem ir ver, porque ele falou que não ia conseguir ver. E o pai dela ainda ia comigo, mas apoio zero. E, sei lá, gente, aí sei que eu voltei pra casa falando, eu perdi minha filha, a minha filha vai morrer. Eu vou pra casa esperar eles me ligarem falando que ela morreu, porque ela tá muito ruim. E ela não vai passar de hoje, né? Não é possível que ela passe de hoje. E eu também fiquei de um certo ponto assim, tadinha, né? Deixa ela ir, deixa ela descansar, porque ela tá sofrendo desde o dia que nasceu, desde o dia que ela tava na barriga.
Nem eu mais aguentava todo aquele sofrimento. A menina não tinha um dia de paz. Todos os dias tinha uma coisa diferente acontecendo com ela. Eu fui chorando de Campos até a minha cidade, eram umas 2 horas e meia, quase 3 horas. E eu fui chorando até em casa. Eu não tinha mais conversa direito com meu pai, porque meu pai, né, ficou muito decepcionado. Eu ter engravidado com 15 anos. Afetou muito o nosso relacionamento, mas ele foi quem me levava no médico, ele foi quem me apoiou, ele que corria atrás dos meus exames, ele que me ajudava a conseguir carro. Por mais que ele tivesse bem chateado com a situação que eu estava passando, né, porque não é fácil para ninguém, uma filha de 15 anos, tão protegida quanto eu era, e do nada tá grávida e abandonada pelo pai do bebê, não era nada fácil para ele. Imagino que não seja fácil para pai nenhum, né? Eu espero não passar por isso nunca. Porque foi muito, muito difícil, gente. E ficou muito abalado o nosso relacionamento, sabe? E quando eu cheguei tão triste com aquela situação, eu não consegui contar pra ele e chorar com ele. Ele falou como é que ela tá. Eu falei, ela não tá bem. Ela tá muito mal, tá muito doentinha e ela não tá bem. E fui pro meu quarto, sabe? E o meu pai, eu lembro que quando eu falei isso, ele pegou um texto, ele pegou a Bíblia, ele foi orar. Até que um dia ele me viu chorando e falou, o que tá acontecendo? Aí eu contei tudo que tava acontecendo com o bebê. Ele falou, nossa, mãe. E ele também falava com a amiga dele, que, né, informava ele, então ele também estava sabendo das coisas. Mas, assim, a gente não conversava muito bem, isso também foi muito difícil. Eu não tinha ninguém para conversar, gente. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe. Meus amigos não entendiam, porque meus amigos eram todos adolescentes, nenhum tinha um filho. E eu não tinha ali aquele amigo, sabe, pra sentar ali comigo e falar, não, minha filha tá mal, minha filha pode morrer, minha filha isso, aquilo. Eu não tinha ninguém. Eu só tinha Deus mesmo do meu lado. E foram tempos muito difíceis. E eu parei até de querer saber da minha filha aquela semana. Porque eu imaginava que alguém ia me ligar pra falar que ela tinha morrido, sabe? Tinha, de um certo ponto, desistido. Não desistido dela. Eu queria que ela fosse descansar, ela tava sofrendo muito. E parei. Assim, eu não ligava mais pra amiga do meu pai pra saber informações dela. Eu sabia que uma hora alguém ia ligar pra gente pra falar que ela tinha morrido. E fora que eu também fiquei lá aqueles meses internado no hospital com a pressão lá no alto também, quase morrendo. E quando eu desisti de sair do hospital foi que a moça me falou, olha, vai pra casa e tenta cuidar da sua pressão em casa, porque a sua pressão não abaixa aqui. Minha pressão nunca saiu do 15. Aí me mandaram pra casa com um monte de remédio, porque eu já tava aí batendo os 4 meses internado. Minha filha já tinha nascido e eu ainda estava no hospital. Minha filha foi pra Campos, eu continuei no hospital. Minha pressão não abaixava, gente. E aí se foi mais uma semana. No decorrer da outra semana, o telefone tocou, eu vi que era do hospital, né? O celular do meu pai tocou, eu não tinha celular. E eu com medo danado de atender, deixei cair. A mulher ligou de novo, eu deixei cair. Na terceira vez eu atendi. E, né, esperando a notícia ruim, né? E ela falou, gente, oi mãe, eles chamavam a gente de mãe, né? Os pais dos bebês. Oi mãe, tudo bem? Você não vai vir ver a Alicia? Ela tá tão bonita. E você sumiu, mãe. Você não apareceu mais aqui. O que tá acontecendo? Tá tudo bem, não sei o que. E eu, tipo, parado ouvindo a mulher, assim. Eu falei, como é que tá ela? Ela tá muito bem, ela se recuperou, a pele dela melhorou, ela tá bem. Os antibióticos finalmente fizeram um efeito e ela tá bem. Ela tá acordada. Gente, eu nunca tinha visto a minha filha acordada. Em quase 3 meses. Sem brincadeira, gente, na incubadora. Nunca tinha visto a minha filha abrir o olhinho, chorar, sabe? Ela só chorou no dia que ela nasceu bem baixinho. Bem baixinho. Eu lembro que a médica falou, gente, fica quieto. E ela tava, sabe, bem baixinho. Tadinha, acho que de dor, porque ela tinha quebrado o bracinho. Ela tinha quebrado o quadril. Eu acho que ela tava chorando de dor. E aí ela pegou e ela falou, ela chora, ela abre o olhinho, ela tá com a pele bonita, ela está morena igual a senhora, falou. E eu, tipo, cara, não tô acreditando. Eu tava esperando, a minha filha tava tão mal, eu tava esperando a minha filha. Sabe o que os médicos falavam? Nós estamos fazendo tudo possível, mas... Ele ficava assim, mas... Sabe, ele não falava mais nada comigo, tipo, né, mas estamos tentando, mas... Eu só ouvia isso. Estamos tentando, mas... 3 pontinhos, sabe? Então, se eles não tinham mais o que falar pra mim, imagine eu que não sabia de nada. Nossa, eu fui pra casa aquele dia muito triste, mas com essa ligação, eu falei, calma aí. Eu falei, tá, eu vou ver ela, vou arrumar um jeito de ver ela. A médica falou, tudo bem, mãe. Até mais tarde. E desligou. Aí eu desliguei, eu sei que eu saí com a roupa que eu tava e fui na frente do
do posto de saúde, que é onde a gente marcava os carros. Eu falei, eu preciso de um carro. Aí ele falou assim, só tem pra dia tal. Eu falei, não, é que minha filha vai sair, ela vai ter alta. Falei assim mesmo, gente. A minha filha vai sair, minha filha vai ter alta. Eu tenho que buscar a minha filha, ela já tá de alta. Eu falei um monte de mentira, gente. Falei o que podia fazer. Ele, então amanhã a senhora vem, então, pra você pegar a sua filha. E peguei e fui, gente. No dia seguinte, ver minha filha. Não tinha alta nenhuma. Minha filha tava bem. Ela tinha mudado a cor dela, sabe? Ela tava assim, com esse tom de pele, assim, né, que eu tenho. Tava bem mais parecida comigo. Eu vi os traços da minha filha pela primeira vez, sabe? Olhinho aberto, olhando pra mim. Dei mamar na mamadeira, né? Não dei no peito, né, gente? Mas infelizmente, com tantos meses, ele secou. Mas eu dei na mamadeira, eu pude pegar, eu pude ficar... Gente, eu troquei uma fralda. Eu troquei uma fralda. No dia de maior alegria foi ter trocado uma fralda. Eu falei, gente, que legal. E voltei, gente, pra casa muito alegre, muito feliz. E não tinha ninguém pra me contar toda essa felicidade. Só falei com ela, com o pai dela, que ela tava bem, que ela tinha melhorado. Mas nada mais, né? E como, gente, vocês evitam a pré-eclâmpsia, né? Pra ela não crescer para uma eclâmpsia. Como é que você evita essas coisas ruins aí? Gente, você tem que fazer o seu acompanhamento, né? Pessoal, você tem que fazer o seu acompanhamento neonatal assim que você engravidar. Tá sempre medindo a sua pressão com frequência. Melhorar a sua alimentação, diminuir o sal e o estresse. A sua saúde mental, principalmente, tá, gente? Porque a sua saúde mental pega na sua pressão e faz um estrago danado, entendeu? A pressão, ela chama muito a pré-eclâmpsia, então você tem que tomar muito cuidado com ela, tá bom? Mas sempre fazer bonitinho o seu pré-natal, tá bom? Gente, essa foi a minha história. Eu vou chamar a Alice pra vocês conhecerem ela. Hoje ela tem 13 anos, gente. 13 anos que isso tudo aconteceu comigo, gente. Parece que foi ontem. Graças a Deus estamos bem, estamos recuperadas. Hoje eu consigo falar disso sem chorar e poder dizer e contar pra vocês como essa minha história, esse meu desenvolvimento. E não é uma coisa também, tá? O pessoal me pergunta muito se eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação, vou ter na segunda, terceira, enfim, não acontece, tá, gente? Eu tive mais 2 filhos depois da Alice, estamos super bem, foram ótimas gestações, não tive nenhum problema de pressão nem nada, tá? Então vai dar tudo certo. Olha aqui, gente, o tamanhozão da Alicia. Eu tava contando pra eles a nossa história de como você nasceu prematura, os caras 4 que a gente encarou. Mas tá aqui, gente, com 13 anos. Ela não é pequena assim, não. Fica em pé. Olha lá. Ela é enorme. Ela é, Bubu. Ela passou de mim, gente. Mas tá com 13 anos, tá bem, tá com saúde. O pequeno não desagarra dela. Ei, glória a Deus. E tá aí. Esse aí é o meu caçulinha. E, no fim, deu tudo certo, tá? Pessoal, vou deixar um beijão, um abraço pra vocês, tá bom? Compartilha esse vídeo aí pras outras mamãezinhas, tá? Que devem estar aí... Eu fico em pé. Ah, então tá. Compartilha esse vídeo aí com as outras mamães, tá? Pra elas não se desesperarem, pra elas ficarem bem. E eu desejo a todas as mamães que estão me assistindo que tenham um belo dia, tá bom? Que no dia do seu parto esteja tudo bem, que dê tudo certo, seu bebê nasça com muita saúde, igual os meus filhos estão, tá bom? Um beijão da avó pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreve aqui e dá tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Dá tchauzinho, bebê. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.